quanto tempo depois da carreira de jogador ter acabado é que decidiu, não, a partir de agora vou ser treinador? Foi logo imediatamente? Não. Demorou algum tempo? Não, demorou algum tempo. Aliás, demorou algum tempo para continuar no futebol, porque uma das minhas a minha ideia era estar fora do futebol. Há alguns valores que tenho alguma dificuldade em coexistir, mas sem dúvida o futebol para mim foi e continua a ser muito importante. Deu-me a oportunidade de poder oferecer uma comunidade à minha família acima da média e a mim próprio, a poder viver emoções que só o futebol pode dar ou seja, a praticar uma profissão que identifiquei desde muito cedo, que é a minha paixão, que é o meu grande amor, e poder ser remunerado por isso. Ou seja, eu, de alguma forma, tinha que retribuir. E é isso que eu tenho vindo a fazer no meu dia-a-dia. Começar no sub-16 da Federação é começar quase como professor primário, que era o seu grande sonho como menino, mas no futebol? É também um pouquinho isso? Também, eu penso que não é assim tão simples. Acho que é super complicado, nomeadamente nessa altura. Aquele sentimento de representar pela primeira vez o nosso país, na altura, tinha-se, não assistia. Ou seja, a ideia do jogador, sim, na primeira equipa, na equipa nacional principal, mas é quase mais importante os clubes do que as seleções nacionais mais jovens, e era determinante também poder passar tudo aquilo que foi a minha vivência, a importância que é representarmos o nosso país, para de todas as formas determinarmos a grandeza do nosso país e a grandeza dos portugueses. E para mim foi um passo importante. Numa rápida buscazinha que eu fiz na internet, vi que o Paulo treinou no sub-16 pelo menos um dos futuros campeões da Europa de 2016, que é o Cédric, e também neste momento que está na seleção Mário Rui. Houve mais nomes que voltaram a se ingrar, estes foram os mais significativos, ou não tem muito peso para si estes nomes, os nomes em geral? Não, os nomes em geral não têm muito peso porque as circunstâncias vão sendo diferentes durante o trajeto de cada um, e isso, aliás, na altura, um dos documentos de análise é que todos os jogadores que passavam na seleção, ou seja, para chegar ao futebol de elite, era uma porcentagem muito reduzida. E já era um pouco maior, mas continuava a ser reduzida, aqueles que chegavam ao futebol profissional e que se mantinham no futebol profissional com alguma dimensão, imagina, em termos de elite. Por isso, as circunstâncias e a qualidade dos jogadores. A seguir saiu para o Queen's Park Rangers, para a primeira experiência de... Não era para ser essa a minha primeira decisão. A minha primeira decisão era para... estivemos muito próximos de assinar esse nosso acordo, que era na primavera do Inter de Milão. Mas após um seminário do UEFA em Viena com o Fábio Capello, na altura atual selecionador de Inglaterra, quando chega à Inglaterra tem uma conversa com o Flávio Briatore, na altura um dos donos proprietários do Queen's Park Rangers, que procurava um treinador, e que comentou que tinha privado nesse mesmo seminário de 3 dias, e acabou por acontecer o meu primeiro projeto desportivo. Falou em Flávio Briatore, é verdade que ele tentava interferir nas suas substituições, né? Fala-se muito, eu vi, não tenho a certeza, obviamente, se é verdade. É verdade. Ele tentou fazer isso? Óbvio, tentou fazer isso, eu acho que fez isso com todos. Comigo teve dificuldades, muitas dificuldades mesmo. Como é que se Ou lida? seja, não consigo. Como é que se lida com isso? Para primeiro projeto, imagina, não é? Ou seja, um batismo extraordinário, não poderia ter sido melhor. E penso eu que já era o 11º treinador no ciclo dele. Por isso, tentar
tentar dar a entender os porquês das nossas decisões, até porque ele não vê o dia-a-dia e tem uma perspectiva completamente diferente do que aquilo que é realmente o futebol, tentando mantê-lo informado dessas mesmas decisões para poder antecipar qualquer coisa, mas as coisas vão acontecendo, mas tenho que lhe agradecer pela oportunidade, porque foi a primeira oportunidade que tive para treinar uma equipa profissional. Quis continuar no futebol britânico, com o Swansea e mais tarde Leicester. Foi uma opção? Não foi nenhuma opção minha, foi as circunstâncias das oportunidades que a vida me vai dando. Sem dúvida, o Hugh Jenkins, na altura o presidente do Swansea, percebeu que o tipo de futebol e o conhecimento da liga perante os meses que eu trabalhei no Queen's Park Rangers eram suficientes para poder pensar que poderia ser o treinador certo para dar continuidade a tudo que ele tinha na cabeça, para poder atingir os melhores resultados possíveis do Swansea. Na altura, foram os melhores resultados após 27 anos. No Leicester, admitiu mais tarde que teria sido um erro trocar o Swansea pelo Leicester. Era um clube diferente daquilo que é agora, claramente. O Swansea, em termos de infraestruturas de trabalho, eram muito precárias. Tínhamos um campo de treino que, quando chovia, e lá quase todos os dias chove, tínhamos que ir para um ginásio ou para um indoor de 40 por 60, uma relva sintética das últimas gerações. Não, com muita dificuldade, mas e trocando para uma equipa que tinha uma história importante já de Premier, com infraestruturas importantes, com ideias importantes de investimentos para poder chegar à Premier, tinha estado no playoffs, ou seja, com uma estrutura completamente diferente, com uma dimensão diferente. São decisões que nós vamos tomando. Não nasce porque o clube depois foi vendido, com interferência de vários agentes, com pressão para poderem integrar outros treinadores. Isso acabou por acontecer e o futebol que nós já tínhamos praticado nos anos anteriores, com o Roberto Martínez e comigo, poderia ter dado maior continuidade, ou seja, poderia ter dado mais solidez àquilo que eu tinha vindo, ao trabalho que tinha feito no ano anterior. A seguir começam finalmente a aparecer os primeiros troféus como treinador no Videoton. Sim. E também no Maccabi. Já era um treinador já mais consistente, digamos assim, com mais ideias mais formadas daquilo que queria fazer de facto? E também com uma outra equipa de trabalho com um domínio em áreas que me ajudou imenso a fazer melhor o meu trabalho. Com uma abertura de tomadas de decisões em tudo aquilo que era referente ao futebol do Videoton e das equipas de formação, seja do Videoton, seja do Puskás Academy. E sem dúvida, acabámos por atingir resultados extraordinários para o futebol húngaro, que desde os anos 70 não tinham atingido ou não tinham tido aquela sensação como tiveram nesses mesmos anos. Campeão em Israel, depois campeão na Suíça, e na Suíça eu estive a ler algumas opiniões que saíram naquela altura sobre si, que diziam que o Paulo era muito introduziu disciplina alimentar, uns códigos de conduta fora do relvado, treinos à porta fechada. Sim. Isso foi difícil de aceitar naquilo? Era uma coisa muito diferente do que os suíços estavam habituados? Algumas coisas sim, mas eu inicialmente procuro me adaptar, conhecer a cultura do clube, da cidade, tanto eu como o meu staff ir-nos adaptando e pouco a pouco introduzindo situações que me parecem que são importantes para podermos atingir resultados, ou seja, com o máximo profissionalismo, o máximo de respeito pelas culturas, mas que acredito que são fundamentais para podermos trabalhar melhor e para podermos fazer um transfer para o jogo que nos permita resultados. O Paulo Sousa, treinador, gostava de ter agora no Bordeaux o Paulo Sousa jogador? Gostava.
Claro que sim. Falando ainda um bocadinho antes do seu percurso de treinador na Fiorentina, finalmente é no seu país, onde começou com uma carreira internacional, começa a falar-se muito da forma de treinar e de jogar do Paulo Sousa, com a introdução de 3 defesas ou 3 centrais, não me recordo bem agora. Como é que foi essa adaptação, esse nascimento de uma nova forma para si? Não, a minha primeira ideia, a base, é ser protagonista no jogo. Ou seja, ter um controle do jogo com bola. Nasci quase sempre num 4-3-3 como jogador. Iniciei também nas seleções nessa mesma estrutura, mas sempre tive uma ideia de poder ter alas, por exemplo, com algumas características diferentes também por dentro, como médios de ataque, com maior mobilidade, com capacidade de drible e de saltar o homem mesmo de costas para poder encontrar outro tipo de espaços, dar velocidade ao jogo, no corredor central também. E depois, na análise em algumas equipas, e tudo iniciou no Maccabi, me levou a alterar linhas, ou seja, o número de jogadores por linhas e a mobilidade desses mesmos jogadores, na procura de uma maior ocupação do terreno e de uma maior controle do jogo. Para ter um maior controle do jogo, penso que o início da construção é fundamental. Então, podendo ter sempre superioridade nesse mesmo início de construção, e dentro dessa superioridade ter também um maior controle de largura e de alguma profundidade, parece-me a mim que inicio melhor essa mesma construção, que me permite poder chegar com um bloco organizado no meio campo adversário, para poder, em zonas de criação, criar situações, contínuas situações de golo. Antes do Paulo estar onde está agora no Bordeaux, esteve na China e muita gente apontou como, entre aspas, como uma bizarrice, ou seja, o que é que ele vai fazer para a China? É o dinheiro, é uma aventura? O que é que o levou a ir para a China naquela altura? Fundamentalmente manter a minha equipa de trabalho, que me deu muita dificuldade em construir, em quem eu sou muito orgulhoso de os poder manter, não só pela capacidade profissional que têm, mas sobretudo pela capacidade humana. E é muito difícil construir uma equipa de trabalho. E após Florença tínhamos outras perspectivas, estivemos muito próximos de atingir projetos ou de trabalhar em projetos que nós estávamos preparados. Na altura falou-se do Milan também. Com uma dimensão de Champions importante. Isso acabou por não acontecer, os timings foram passando e senti que tinha sido, penso eu, o terceiro convite de uma terceira equipa chinesa e acabei por falar com o staff e é que todos nós estávamos de acordo por passar um momento, ou passar um momento das nossas carreiras com alguma que nos desse fundamentalmente todos os elementos do meu staff algum equilíbrio económico, eles e as suas famílias, para depois podermos tomar decisões no futuro. Pensando na parte desportiva apenas. Na parte desportiva, sim. Finalmente agora, em março deste ano, apareceu o Bordeaux. Como é que foi a sedução do projeto francês, que nunca tinha estado em França? Qual foi a sedução? A solução foi de construir alguma coisa, ou seja, de ter uma maior estabilidade num projeto esportivo, juntamente com o meu staff, e podendo construir alguma coisa. Ou seja, podendo construir um projeto esportivo. E essa foi sem dúvida, foi o fator que determinou esta tomada de decisão. Tinha tido outras opções de maior risco, mas também de maior ambição, de perspectivas competitivas maiores, de campeonatos melhores, equipas que pudessem chegar à Liga dos Campeões. Mas o que me atraiu, sem dúvida, foi poder construir um projeto esportivo
para poder dimensionar outra vez este clube àquilo que é, aquilo que é a história deste clube. Salvo erro, o norte-americano Joe da Grossa, quando comprou o clube, disse que queria transformar o Bordeaux num dos principais clubes da formação em França. Salvo erro, disse qualquer coisa parecida com isto. Há essa possibilidade mesmo a médio prazo, por exemplo? Sem se ganhar na primeira equipa, a base tem-se mais dificuldade em se poder construir. E esta base precisa-se construir quase do início. Tem-se feito um esforço grande já este ano, já se deu passos importantes. Da minha parte, uma mentalidade de jogo de protagonista, muito semelhante àquilo que nós queremos ver num futuro breve e àquilo que é o passado deste clube, um passado de história, um passado de vitória, que tem uma importância no futebol francês, mas também europeu e mundial, onde nós queremos chegar. Daí, criar uma mentalidade num jogador que está habituado a ter um futebol de um bloco baixo, defensivo e de contra-ataque, para ser protagonista. E tudo isto leva ao seu tempo. É verdade que com a incorporação de jogadores de uma maior qualidade, o processo acaba por ser mais rápido e mais fácil, mas vai ser mais lento, mas espero que também seja com sucesso. O português Hugo Varela, que é o braço, digamos que é o braço direito de Joe da Graça, disse qualquer coisa como o Paulo Sousa é um visionário. É mesmo assim? Como é que o visionário consegue antecipar o que vem aí? Eu sou uma pessoa que tem uma paixão muito grande por futebol e admiro muito futebol e agradeço a esta vida de me ter dado a oportunidade de poder estar no futebol. E o que me transporta são as minhas convicções e a minha paixão. E a minha honestidade e o respeito que tenho pelas pessoas e pelo futebol. De procurar dar o melhor de mim mesmo para se poder atingir resultados. Sei que sozinho é completamente difícil. Na minha proximidade, o meu staff ajuda-me imenso. Constantemente nos metemos objetivos para podermos ir melhorando, para que possamos ajudar os nossos jogadores, porque o meu grande foco, desde que tomei a minha decisão de ser treinador de futebol, o meu foco é o jogador. É analisar bem a qualidade do jogador e poder-lhe ajudar a ser melhor jogador e melhor pessoa. Porque o futebol é uma grande metáfora para a nossa vida. E porque vivemos constantemente experiências que só o futebol nos dá. E isso faz com que eu esteja sempre super proativo, de maneira a poder ajudar os meus jogadores a poderem evoluir e em conjunto podemos atingir resultados. Falou agora em metáfora, utilizava também uma metáfora ligeiramente diferente. É impossível a curto prazo o vinho de Bordeaux ultrapassar ou conseguir bater o óleo e o petróleo do PSG? Como resultados no campo, sim. Sim, há uma grande diferença a nível qualitativo dos jogadores do Paris Saint-Germain, sem dúvida nenhuma. O escritor António Lobantunes disse aqui há já alguns tempos que um escritor, no caso dele, é uma espécie de ladrão que rouba uma ideiazinha aqui, outra, uma ideia deste escritor, outra ideia daquele escritor. O treinador também é um pouquinho isso, ou seja, também rouba um bocadinho de ideias aqui e ali. É engraçado que o Fábio Capello também, numa das entrevistas há muitos anos atrás, também falou nisso, e é verdade. E nós procuramos adaptar aquilo que é a nossa realidade. Acho que é importante estar constantemente, e eu sempre que tenho a oportunidade, claro, nós através de ferramentas, de softwares que temos a capacidade de podermos analisar adversários e colegas. Mas sempre que tenho a oportunidade, passo dias, semanas, a poder observar e a poder comunicar com colegas para poder ter uma outra visão, uma outra perspectiva. O Paulo trabalhou, obviamente, como jogador com alguns dos melhores treinadores europeus, Queiroz, Eriksen, Toni, Robson, apanhou um bocadinho ainda de Mourinho na fase muito embrionária, Lippi, Itzfel, Luchescu, Odkosson, António Oliveira na seleção.
Há algum deles o influenciou mais ou não se pode? Sim, todos eles me influenciam, mas é muito importante sermos coerentes com nós mesmos. É evidente que todos eles, e mesmo em termos culturais de futebol, também me influenciaram, ou pelo menos me deram mais ferramentas para poder ter mais possibilidades de tomar decisões nos momentos que eu tenho que tomar decisões, porque eu não gosto das minhas equipas dinâmicas, por isso eu por si também, eu por mim mesmo também sou dinâmico. No futebol atual é possível ser aquilo que muita gente atribui, chamemos no rótulo assim, que é do treinador romântico. Ainda é possível ter algum romantismo Tenho muito. como agradar a... Tenho muito, até porque eu penso, mais do que agradar, e como eu te disse há pouco, o meu grande foco é no jogador. O futebol romântico, ou o futebol de protagonismo, para mim é o futebol que ajuda a uma maior evolução a qualquer jogador de futebol. Ou seja, é muito redutor a evolução ou a inteligência tática e de percepção do próprio jogo a um jogador de futebol quando só defende e contra-ataca. É muito linear e os conceitos defensivos são facilmente adquiríveis, ou são mais fáceis de adquirir e mais fáceis de meter em prática, porque são menos complexos. Há muitos anos, quando eu comecei como jornalista, havia uma pergunta que normalmente se fazia aos treinadores, que era: pá, mas você é do treinador de linha dura ou de linha dialogante? Isso aplica-se ainda agora? Como é que o Paulo se vê nessa dicotomia, digamos assim? Eu acho que temos de ser um pouco de tudo. Sou mais de relações, mas sou muito exigente, e quando temos necessidade de sermos intransigentes também temos que ser, até porque sabemos perfeitamente, as equipas, os clubes, as equipas de futebol são micro-sociedades, precisamos ter regras bem precisas para podermos coexistir todos e podemos identificar bem essas mesmas regras para rapidamente podermos bem coexistir e bem conviver. Não, penso que, sobretudo, temos que ter a consciência, nós líderes, e todos nós somos líderes, não estou a falar só em casa, temos uma parte de liderança, reconhecer quais são os nossos traços mais fortes de personalidade e os menos fortes, mas também são aplicáveis, temos que reconhecer que eles existem. Há traços de liderança ditatorial que eu não os sinto tantos, mas que em certos momentos eles também são fundamentais. Temos que sabê-los identificar quando e como os utilizar. Enquanto jogador, o Paulo era visto como um jogador muito pouco simpático, digamos assim, para quem estava fora do meio. Como treinador é diferente ou continua a ser mais ou menos igual? Não, sou diferente. Eu penso que o facto de... Já o ser humano é egoísta, é egocêntrico por natureza. Uns mais do que outros. O futebol amplifica ainda um pouco mais. A minha própria timidez me levou a ter uma antipatia perante o social, também que ganhou a sua própria dimensão. Quem me conhece e quem tem a possibilidade de privar comigo tem muito mais facilidade de poder falar de mim do que eu de mim próprio. Mas a verdade é que eu sinto-me diferente. O facto de ter necessidade de poder comunicar, de ter necessidade de comunicar com dirigentes, com as pessoas administrativas, com os jogadores, no meu dia-a-dia, de me expor constantemente, ajudou-me a suavizar e a reconhecer que o meu sentido de justiça é diferente do teu. E então eu preciso de reconhecer qual é o teu e podemos encontrar um equilíbrio. Porque eu tinha muitas dificuldades, tenho valores humanos muito fortes, muito vincados, e tenho sentidos de justiças muito fortes. E via coisas que por vezes não tinha nada a ver comigo, que interferia, sem ter essa mesma necessidade.
Terceira rasteira, 16 de novembro de 91. Lembra-se o que é que aconteceu? 1-1 com a Espanha, estreia na seleção. Ok. Tem alguma memória específica desse jogo? Não. Igual. Não, sim, do resultado sim, mas específica assim. Mas não. teve algum peso, obviamente, a primeira. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. O que é que logo a seguir entra 8 meses depois, esta foi com o Arthur Jorge, logo a seguir entra Carlos Queiroz, falham a participação no Mundial 94. Como é que foi os primeiros 3 anos de seleção? Não é uma seleção que tenha a ver muito com o que é agora, obviamente. Não, há várias gerações que tiveram sucesso em Riad e Lisboa, que se começam a juntar, ainda com o final de outra geração, e todo esse processo de renovação leva o seu tempo, que poderia ter tido maior sucesso, como é evidente. Isso, mais uma vez, tudo tem a ver com circunstâncias. Mas acabou por não ter, mas vários jogadores começaram a conhecer e a ter um outro tipo de mentalidade, a conhecer clubes ou a ter vivências em clubes com perspectivas e com ambições diferentes, que foram trazendo também para a Federação. Algumas melhoras, e tudo isso foi um processo evolutivo que acabou por tarde se poder ter resultados, que nos levou agora, ultimamente, sobretudo desde 2004, de podermos apresentar e de organizar conjuntamente com a UEFA o Campeonato da Europa, que para mim esse, não só aquilo que se passou nas 4 linhas, o sucesso que tivemos, ou poderíamos ter ainda mais, mas sobretudo também tudo aquilo que se passou fora das 4 linhas, a nossa capacidade que temos de poder organizar e podermos ser diferentes. Memória globalmente, que memória do Euro 96, o primeiro grande torneio desta chamada geração de ouro? Globalmente, uma equipa diferente, que se marcou pela qualidade de futebol, que foi falada sobre isso, que num jogo com a República Checa não foi feliz para poder chegar a competir provavelmente até na final, mas que marcou, penso eu, o futebol português. Há na qualificação depois para o Mundial 98, aquele célebre jogo na Alemanha. Sim. Tem a ver também, de facto, com o peso que havia entre a Alemanha e Portugal, as duas seleções, ou foi uma estupidez do árbitro aquilo que aconteceu? Quem sabe o que é que se passou na cabeça do árbitro? Sim, provavelmente as duas, não sei lá. O que nos penalizou, sim, penalizou-nos muito. Euro 2000, o Paulo está pelo menos para mim, um dos jogos mais épicos da Seleção Nacional, o 3-2 a Inglaterra, e um europeu fantástico, um grupo de jogadores fantástico, que individualmente se calhar é até melhor que, por exemplo, o 2016, mas que acabou por não ganhar nada. Esse foi a grande expressão daquelas gerações, foi o Euro 2000? Sim, em termos de resultados, sim, e em termos de qualidade do jogo, sim, expressivos. Claro que competimos contra uma Alemanha em que a geração está a terminar, em que temos bons golos, estamos bem confiantes, a capacidade que tivemos com a Inglaterra, sem dúvida, há uma expressão do nosso futebol que é marcante. Fala-se muito sempre, agora já mais em tom de brincadeira do que outra coisa, no penalti de Xavier. Também em tom de brincadeira, pergunto-lhe, foi mau ou não foi mau? Ok. O que é que te responda? Falando um bocadinho agora já mesmo na parte final, quando ouves falar em Coreia do Sul, é mais más memórias do que boas memórias? Para mim sim, como eu te disse há pouco, tinha esperança em ter mais tempo nesse Mundial que me pudesse permitir continuar a jogar futebol. Porque já tinha
tive mais uma lesão no último minuto da primeira parte, no último jogo de preparação para o Mundial. E tinha esperança de poder ter alguma participação nesse Mundial que me permitisse ver as coisas de outra forma, porque esse tinha sido um momento, foi um momento para mim que me disse, ok, para mim já não consigo mais. 14 anos depois, Portugal campeão da Europa, como é que... Penso que o futebol português evoluiu, sobretudo em termos de dirigismo, e penso que hoje em dia a Federação, a forma como se gera a própria Federação e a influência que tem no próprio futebol, leva-te a ter esses mesmos resultados. A forma como se comunica, a forma como interagem com as pessoas, com os jogadores, com os treinadores, a confiança, as condições de trabalho que te dão. Acho que tudo isso, sabes, são as consequências depois do resultado final. E era óbvio que mais cedo ou mais tarde ia acabar por acontecer. Felizmente que acabou por acontecer também com protagonistas importantes, que mereciam também ter resultados na seleção, e nomeadamente Fernando Santos. Uma pergunta que também obviamente é da praxe. É possível a curto prazo ou a médio prazo vê-lo a treinar em Portugal? A curto prazo, não me parece que seja possível. Exato. Mas tudo é possível, porque tem a ver com os projetos, com as pessoas, e dentro da análise desses mesmos projetos e destas mesmas pessoas, tomarmos decisões, e eu não estou restrito a um campeonato ou a um clube em si. Eu agradeço sempre as oportunidades que a vida me dá para poder treinar, porque eu posso ser feliz em qualquer parte do mundo, porque o meu foco é no jogador. 3 grandes de Portugal, um treinado por um grande ex-jogador, outro treinado por um bom jogador que foi Silas, outro treinado, Benfica treinado por um que não foi jogador, Bruno Lage. Como é que vê as carreiras dos 3, o percurso dos 3? Vejo quem abraça projetos dessa dimensão no nosso país tem obrigatoriedade e tem tem mais condições que todos os outros de ter sucesso. Depois, a estabilidade dos clubes permite-te estar mais próximo ou não desse mesmo sucesso, e as tomadas de decisões estratégicas dos clubes também os vão ajudar para que isso aconteça. Penso que um dos elementos que pode ajudar imenso a melhorar o nosso futebol é a proximidade competitiva de mais clubes, como foi o Braga, que espero que continue nesse mesmo percurso que tanto admiro, o Guimarães, pela paixão única daquela cidade perante o seu clube, esperando que todas as decisões desportivas o levem a ter a mesma dimensão que a qualidade dos seus adeptos, e esperando mais outros clubes que possam permitir essa competitividade, porque vai valorizar muito o nosso futebol. Está muito surpreendido pelo sucesso que Jorge Jesus está a ter no Flamengo, no futebol dito sempre muito complicado, ao nível do treino, ao nível das deslocações, ou o treinador português já se ingrar em qualquer campeonato? O treinador português tem muita qualidade para se ingrar em qualquer campeonato. Perante os traços de personalidade que vejo ou que analiso do Jorge, pensei que ia ter mais dificuldades. Felizmente está a ter sucesso pela sua qualidade de treinador também,
que foi sempre demonstrando durante todos os anos em que ele treinou. E isso permite sempre abrir portas à nossa qualidade de treino. A última pergunta que eu lhe fazia era se vai fazer alguma coisa de especial na sua vida a 30 de agosto de 1970. 1970 não, de 2020. 2020. 50 aninhos, não é? Exatamente. Espero que alguém me faça alguma coisa de especial. Eu não sou tão proativo nessas datas, até porque, felizmente ou infelizmente, são datas que desde os meus Coincidem com jogos. 16 anos são datas desportivas. São datas que coincidem sempre com as seleções, são jogos de seleções, ou porque são as pausas ou no final de agosto ou no início de setembro. Por isso, a ver se vamos ter sorte, se eu vou ter sorte. Ok, obrigado Paulo por nos ter recebido aqui no Centro de Estágio do João Lino Bordel. Muito obrigado. Prazer.